O próximo item, o item 73, vocês vejam, eu estou sempre citando historiadores para vocês, eu poderia parafrasear tudo isso, mas é importante mostrar o que historiadores falam, né, sobre essas igrejas anabatistas. Ok? Agora eu vou, inclusive, citar aqui um historiador católico. O ano que nós vamos estudar é o mesmo ano, 1177, quando está havendo esse confronto em que o Papa está fora de Roma, ele está voltando para Roma, vai ter um historiador católico que vai dizer que os anabatistas que viviam em uma determinada cidade, que é a cidade de Toulouse, eles são chamados de toulousianos, né? Então eles são chamados de anabatistas toulousianos. Vamos ver o que o historiador católico fala sobre eles. Olha, o historiador católico Jacob Gretzer descreve igrejas anabatistas no ano 1177 e conclui que as igrejas chamadas de toulousianos eram as mesmas chamadas de valdenses e albingenses, ou seja, eram todas igrejas iguais, todas igrejas evangélicas cristãs, ok? Que eles iam dando nomes diversos. E agora, esse nome que nós veremos, o próprio historiador católico vai dizer, são igrejas iguais. Que, como nós vimos há 1000 anos atrás, né, 900 anos atrás, as igrejas eram chamadas de montanistas, novacianos, donatistas. Aqueles nomes caíram em desuso, mas são as mesmas igrejas, porque a característica é a mesma. Não batizam recém-nascidos, não acreditam em purgatório, não fazem invocação ao mundo dos mortos, e isso a Igreja Católica considerava inaceitável. Então ela caça para matar. Bom, vejamos então o que diz esse historiador. Jacob Gretzer, da Sociedade de Jesus, ou seja, um jesuíta, né? Professor de dogmática da Universidade de Ingolstadt, em 1577, examinou completamente o assunto e escreveu contra os valdenses. Ele afirmou sua grande antiguidade e declarou que era sua crença que os toulousianos e albingenses, condenados nos anos de 1177 e 1179, não eram outros senão os valdenses. Ou seja, como eu tenho dito para vocês, como é que nós conseguimos informação das igrejas anabatistas? É através das igrejas que não, através dos perseguidores, através da Igreja Católica e dos seus soldados, nesse caso aqui do historiador católico, não que ele dá testemunho sobre essas igrejas que lá no ano 1577, quando ele viveu, as igrejas anabatistas continuavam sendo perseguidas. Um dos maiores massacres aos valdenses vai acontecer lá no ano 1577. Por quê? Porque vai ter uma parte dos valdenses, que eu vou dizer que eles vão se corromper, eles vão aderir à reforma protestante e vão até alguns adotar o batismo de recém-nascido. Quando eles fizerem isso, o papado descobre eles e mata. Bom, o comentário prossegue. Cerca de 73 anos antes, no ano 1104, estudamos a conversão do padre Pedro de Bruges à fé evangélica anabatista, e a cidade de Toulouse foi um local onde ele concentrou as suas pregações. Veja, eu até repito esse texto aqui para vocês poderem ver. O historiador Orchard, na sua obra A História das Igrejas que só batizam adultos, ele diz, olha, esse Pedro de Bruges, que era um padre católico, se torna anabatista valdense, sendo nativo daqueles vales das montanhas, dos Alpes, dos quais os valdenses ganharam seu apelido. Ele era padre da cidade de Toulouse
Mas depois que se converteu e se uniu aos albigenses, ele se tornou um dos seus pregadores principais. Olha, são 73 anos que ele tinha se convertido. Ele foi morto, mas a pregação dele naquela cidade, naquela região, se desenvolveu. Por que também? Pegar o testemunho lá do ano 200 da era cristã, do montanista Tertuliano. Ele diz que o sangue dos mártires, ele gerava novos cristãos, a perseguição gerava novos cristãos. E aqui a Igreja Católica matou Pedro de Bruges. Aquilo era um testemunho, a população comum que via aqueles cristãos simples vivendo no campo, e agora esse padre que se torna um deles, né, aceita Jesus lá naquelas igrejas e começa a pregar a fé anabatista. O que acontece? A Igreja Católica mata ele. E aquilo se tornou um testemunho maior. E nós estamos vendo agora, 73 anos depois, o resultado da pregação de Pedro de Bruges. E em 1177 e 1179, eles são condenados pela Igreja Católica. Essa condenação significa o quê? Vamos aumentar a perseguição. Bom, eu falei para vocês também do discípulo de Pedro de Bruges, e eu comento abaixo sobre ele aí, Henrique de Lausanne. Ele diz: cerca de 29 anos antes, no ano 1148, estudamos que Henrique de Lausanne pregava na região de Toulouse e sofria confronto papal. Citando aí também o historiador John Christian, da obra A História das Igrejas Batistas, a história das igrejas que só batizam adultos. Okay? Ele diz, estamos agora na página 119. O sucesso foi tão grande que congregações inteiras deixaram as igrejas e se uniram a ele, que era um pregador anabatista, tá? Ele era católico e se tornou anabatista, junto com Pedro de Bruges. Quando ele chegou em 1148 a Toulouse, o Papa Eugênio III enviou Bernardo de Clairvaux, o grande caçador de heresia, para aquela cidade para pregar contra ele. Esse homem foi um dos organizadores da Segunda Cruzada. Então você sabe que você está diante de uma pessoa violenta. Eles faziam o que com as igrejas anabatistas? Eles jogavam na fogueira, eles decapitavam, eles torturavam, porque desde Agostinho de Hipona eles tinham aquela crença de que a Igreja Católica pode perseguir e matar, fazer guerra para implantar o reino de Deus.